Eu vou começar primeiramente com perguntas básicas. Quando você se converteu, Berlim? Quando eu tinha 13 anos, 13 anos. sim, Foi quando você se converteu mesmo. yeah, foi a época que eu me entreguei a Cristo. Exato. Mas nessa fase você ainda ia na igreja, mas não é convertido, certo? Bem, posso explicar? Pode. Eu venho da igreja metodista Isso. e de lá tínhamos uma realidade totalmente daquilo que é a igreja pentecostal, nesse caso a missão profética. Sim. Uma vez na igreja metodista, ali sendo ativos e tal, me considerava alguém. Hoje eu olho para o meu eu de alguns anos atrás, eu olhava que eu era religioso Sim. e de facto não cristão. Não cristão. Sim, porque eu vivia de acordo aos padrões do mundo, estando dentro de uma igreja. Isso. A minha realidade era mundana, mesmo indo à igreja, então, mesmo sendo ativo na igreja, então, prontos. Depois, quando teve aquele choque de realidade, conheci a igreja pentecostal e fui me entregando a Cristo depois daquelas experiências. E Deus fez graça e hoje estamos aqui. Glória a Deus. E qual foi a experiência do impacto da tua conversão? Bem, eu tenho que explicar isso mais detalhadamente. Sim, vamos lá, vamos lá. Eu Fica à fui vontade. muito enraizado na igreja metodista, Sim. amava muito a igreja metodista. E até certo ponto em que minha mãe viu que aquele meio não me fazia bem e colocou o pé de que eu não iria e não iria. E aquilo foi um choque que me deixou com dor no coração, fiquei com a alma ferida. Só que de um tempo para lá eu comecei a ver que as minhas irmãs iam e eu comecei a ver que as minhas irmãs tinham uma alegria que eu não tinha. Certa vez eu Ah. ouvi o louvor do profeta, o Cadê Jesus? Hum. Foi um louvor muito impactante para mim e eu disse, eu quero ir nessa igreja só por conta do autor dessa música. E depois de eu ir na missão profética, eu sentia algo que hoje nós conhecemos que é a presença de Deus. Eu sentia algo que não via, não prontos, né? Não sabia o que era, mas eu sentia aquilo e aquilo me incomodava para mim me afastar de certas coisas que me afastavam dele. Passando algum tempo, chegou em uma fase em que pronto, Deus fez graça, estando orando em casa. Eu só sei que eu caí e vi um clarão. E assim que eu vi um clarão, eu vi dois pés furados e eu não entendi. 2 peixes. Dois pés furados, sim. Continua. Está a ficar interessante. Sim, e eu vi um clarão e eu vi dois pés furados. E eu comecei a chorar muito naquele dia. Depois, depois parecia que o homem daqueles pés furados dizia coisas sobre mim, falava sobre a vida das pessoas, coisas que iam acontecer, que tinham acontecido, que aconteceram. Muita coisa, foi muito impactante aquele dia. Porém, o dia do meu impacto não foi este, a ponto de eu me converter. Uhum. Passando mais alguns dias, nesse caso 2 ou 3 dias, começamos a fazer aqueles acampamentos com o profeta de muita oração, jejum e tal, na igreja. E depois eu só lembro que eu estava em casa a tocar piano, a cantar o Cadê Jesus? Sempre, cadê E Jesus? sempre Cadê Jesus? E quando eu cantava Cadê Jesus, uma força sobrenatural, eu estava com um irmão que já não é da missão profética, o Joel. Uma força sobrenatural me lançou da cadeira e eu caí pro chão e eu vi aquele clarão. Tudo isso foi em casa. Sim. E eu voltei a ver aquele clarão intenso de uma forma mais intensa ainda. E eu voltei a ver aqueles pés furados e eu chorava muito. Eu falava, me deixa pelo menos tocar nos teus pés. E esses pés me diziam, e o homem desses pés me dizia, eu não quero que toques nos meus pés, eu quero que pegues na minha mão e caminhes comigo. E disse algo que me chocou até os dias de hoje, que é, filho querido, hoje eu venho ter um encontro especial contigo. E dali muita coisa aconteceu, comecei a falar em línguas. Oh, E foi ali que começou as línguas sim, também? aham. Uau, E, glória a Deus. e depois eu vi que eu não queria mais sair dali. Eu vi Sim. que o lugar em que eu pertencia era ali, na presença de Deus. Sim. E foi dali que eu comecei a me doar para a obra, a entender que o mundo não era meu lugar. E ali vi que Jesus era o único caminho. Foi mais ou menos isso. Glória a Deus. Muito obrigado. Essa contribuição realmente já está me deixando tremendo aqui. Tá nervoso. Isso, só de ouvir isso também me faz refletir, né? Faz refletir e me faz ver também a importância do primeiro amor.